gente, tudo bem? Marco falando. Seja bem-vindo ao podcast do AFP. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Alana, psicóloga que trabalha aqui com a gente no Filia. Seja bem-vinda, Alana. Obrigada, Marco. Obrigado por aceitar o convite. Hoje a gente tem um tema muito especial, né, para conversar com as pessoas. Vamos falar sobre como comunicar preço de sessão, como é que nós, profissionais de psicologia, lidamos com isso. Mas antes, se apresenta, quem é você, Alana? Então, meu nome é Alana, como o Marco já disse, sou psicóloga, formada pela UES, trabalho na área clínica há 5 anos, mais ou menos, mas me dedicando somente à clínica há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, mais ou menos. Sou terapeuta cognitivo-comportamental e trabalho com adolescente, adulto e idoso, não trabalho com criança na clínica. Maravilha, já há quanto tempo? 5 anos, né? 5 anos de formada e na clínica. Já entrei logo assim que me formei, sempre estive na clínica, nunca parei. Mas nunca como atividade principal. A atividade principal agora, recente, 1 ano e meio, mais ou menos. Show de bola, como é que está sendo para ti viver só de clínica, esse Então, medo que as pessoas trazem? É difícil, não é fácil, é um medo aí. A gente fala até quando a gente encontra aí algum colega, algum amigo aí de outras áreas mesmo. E aí eles perguntam, tá fazendo o quê? Não, tô na clínica. E aí eles perguntam, mas tu não tem nada fixo não? Não quer nada fixo não? Né? Como se realmente não desse para viver de clínica, como se fosse sempre ter que ser uma segunda opção, né? Ter que ser um tapa-buraco, enfim. E é interessante isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais bato na tecla do canal é de a gente ter... Primeiro, você precisa considerar a tua carreira como o teu negócio, né? Se ela for autônoma, se ela for mista, se você tiver um vínculo empregatício, for concursado, precisa considerar como um negócio. Até mesmo, por exemplo, a pessoa é concursada, certo? Mas ela tem um plano de carreira dentro do órgão público, né? E você precisa compreender, poxa, ali eu preciso colocar ela em desenvolvimento, Sim. eu preciso empreender. E quando eu compreendo ela como um negócio no setor autônomo, a importância de diversificar serviços, a importância de saber comunicar bem o preço, que é o tema do podcast de hoje. Né? Hoje o nosso cinegrafista, a gente está aqui no YouTube, né, também, o nosso cinegrafista acabou de fazer um lançamento do curso dele, né, sobre habilidades sociais. Trabalha na clínica, no atendimento terapêutico com habilidades sociais e diversificou esse alcance para várias pessoas. Mas não é o caso hoje do tema de hoje, que é a questão de comunicar preço de sessão propriamente dito. Mas esse é um grande ponto, um tabu que a gente quebra, né? E eu acho que tem relação direto com a questão do valor de sessão, comunicar nosso preço, por quê? Eu acho que a primeira pergunta é, você quer viver de clínica? Né? Porque eu mesma passei muito tempo, não estou vivendo de clínica. Aquele dinheiro que entrava de clínica por 2, 3 anos era um extra sempre. Então, eu nunca considerava ele, realmente, eu nunca considerava como meu dinheiro principal, eu tenho que fazer a gestão dele, tenho que usar bem, porque é algo que me dá sustento, não é um extra. Então, se é um extra que entrou, eu posso gastar da forma que eu quiser, comprando alguma coisa, fazendo qualquer coisa sem pensar muito. Né? E aí eu acho que é uma diferença. Quando a gente quer viver de clínica, a gente também tem que entender um pouquinho, pelo menos tentar, né, inserir um pouquinho dessa gestão de dinheiro mesmo. Com certeza. E aí vem a primeira pergunta, né? Como foi para ti, por exemplo, quando você começou, como foi para ti comunicar o teu valor? Primeiro, como é que foi para ti decidir o teu valor de hora? Qual foi o teu princípio e como foi para ti comunicar isso para as pessoas que chegavam para procurar o teu serviço? Tá. Então, lá no comecinho, né, como eu te disse, eu estou há 5 anos na clínica, não foi uma decisão sozinha minha, digamos assim. Na época, eu já saí da faculdade já para atender, e aí alguns colegas também, algumas pessoas conhecidas, e aí era aquela coisa meio senso comum, quanto é que todo mundo cobra, né? E aí cobra a mesma coisa. E aí tem aqueles outros tabus também, recém-formado, tem que cobrar menos, porque senão não vai, ninguém vai, tem que circular o nome, e aí tem que cobrar pouco mesmo. Então, não teve muito critério. Na verdade, foi tentando ver o que é que estavam fazendo para fazer parecido, né? Para tentar, de alguma forma, me inserir. O que é que mudou nessa trajetória para ti? Então, eu acho que mudaram algumas coisas porque a gente vai se formando ao longo desse tempo, a gente vai investindo na gente, a gente vai considerando também, como quando a gente considera o trabalho principal a clínica, a gente considera outras coisas. Por exemplo, quem tem carteira assinada, sei lá, trabalha numa empresa, tem carteira e aí tem o salário, geralmente tem um vale alimentação, tem vale transporte, ou então um valor equivalente para isso. Na clínica, a gente tem que meio que embutir tudo isso no valor da sessão, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa se deslocar, né? E tem o tempo, a nossa hora. Quanto que vale a nossa hora? Né? É o tempo que a gente está, de qualidade que a gente está ali para aquela pessoa.
Então, hoje em dia, eu considero essa amplitude aí de fatores, né? O que é que eu estou investindo nisso? Meu investimento de material, investimento de local, investimento de deslocamento, de formação mesmo. Entendendo a clínica como o meu trabalho principal, como aquilo que me mantém. Então, dentro disso, hoje em dia eu chego a esse preço. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo comunicar, mas antigamente era um tabu muito maior. Tinha medo dos clientes não toparem, tipo assim, muito. Vixe, não vale. Muito, sim. E Já aí, teve alguém que disse? que não vale não, mas que é caro sim. Que é caro sim. Até porque, como eu disse, né? E eu vim de uma faculdade pública, então tinha muito aquela coisa do social, né? Então eu, pelo menos, saí, acho que a minha turma aí como um todo saiu muito com essa coisa de a gente tem nosso compromisso social, e a gente tem mesmo. Mas a gente também precisa viver, né? Então, eu acho que eu saio com essa questão do compromisso social, então atendi muita gente, eu ainda atendo, na verdade, pessoas de projeto, estudantes de psicologia, tenho gente comigo há 5 anos, eu tenho gente, a minha primeira paciente ainda está comigo. E aí eu tinha essa coisa do social, né? Não, eu tenho esse compromisso social, essa ética social, então eu tenho que cobrar um pouco menos mesmo para dar acesso às pessoas. E continuo com esse pensamento, mas eu acho que até dentro disso a gente tem que se planejar, né? Dentro da minha agenda. Sei lá, se eu tenho 30 horários para atender na clínica, eu consigo disponibilizar 2 ou 3 durante a semana para atender social, né? E dar certo. Beleza, né? Mas quando a gente começa a abrir muitas exceções, a gente começa a encher nossa agenda de social e aí não consegue dar uma compensada, né? Enfim, geral, e aí não fica satisfeito no final das contas, né? Exatamente, você não consegue. Eu gosto muito de dizer, sabe, lá no seguinte: quem vem por preço vai embora. Sim. Né? Tipo assim, se você chegou lá, a pessoa chegou para você. Cara, tem muitos profissionais que falam assim: ah, não, eu chamo de projeto falso social, que cobra valores altos, mas na verdade utiliza aquilo ali como uma ferramenta, né, para que as pessoas cheguem. De captação, né? Sim. Se ela chega por aquilo ali, por preço, ela vai, mas se encontrar outro mais barato, ela vai, né? Quando, na verdade, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que as pessoas elas precisam chegar pelo valor agregado que a gente gera na vida delas. Né? Qual o processo de transformação que a gente propõe para elas? Do tipo assim, eu trabalho com pessoas que querem querem encontrar e experimentar de sentido na vida e serem mais organizadas. Essa está bem definida, a proposta de valor que eu trabalho. E eu comunico isso para elas, né? Através dos diversos serviços. Quando eu comunico, elas dizem, poxa, não é pelo preço, não é porque eu vou ali porque eu estou precisando de um tratamento ou algo assim, etc. Não, Sim. Eu vou, né, porque eu preciso, porque eu quero experimentar daquela proposta de valor que o Marco está oferecendo e, naturalmente, para experimentar dessa proposta de valor, tem também um preço a ser investido. E esse preço a ser investido, ele é aquele que eu vou comunicar. Quando ela compreende essa proposta de valor, que é de fato, né, fica mais tranquilo. Mas de fato a gente tem receios, né, desde o início. A gente não aprende isso na faculdade. Sim. Em relação a comunicar o preço, por exemplo, a pessoa me procura pelo WhatsApp e tal. O que é que tu acha disso aí? De já passar valor? Ou tu prefere passar pessoalmente? Como que tu orienta? Como é que eu oriento? Né? No caso, eu oriento do jeito que eu faço hoje também. Hoje eu trabalho com primeira sessão. Tá. Né? Por exemplo, a famosa anamnese, a famosa para cada abordagem tenho descoberto, cada abordagem chama de um jeito. Mas a primeira sessão, né? Eu considero o seguinte: naquela primeira sessão a gente vai de fato escutar por que a pessoa está procurando o serviço, né? E o que ela deseja. Né? Frente ali também é uma forma de apresentar o nosso trabalho. Não é uma sessão de intervenção propriamente dita, mas de um conhecimento, como toda a prestação de serviço. Só que ela sai daquela sessão, né? Só o fato dela ter falado, ela experimentou de algo que o serviço de psicologia oferece, Sim. chamado escuta. Sim. Então, eu não acredito que essa primeira sessão deva ser de graça. Porque só o fato de você estar ali, é a sua hora, né? Você tá ali escutando aquela pessoa, que a gente mais aprende na faculdade é a acolher e a escutar. Sim. As duas coisas elas já acontecem na primeira sessão, mesmo que seja inicial. Então, é diferente de um cara que vai prestar um serviço para mim e ele vem fazer um orçamento sem compromisso. Sim.
No nosso caso, não acredito que isso funcione. E geralmente a pessoa... Tem gente também que chega em momento de crise. Então, com a crise, a gente também tem que ter uma intervenção, né? Então, não vai ser uma sessão neutra. Exatamente. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho com a primeira sessão que já funciona. Tá. Só que essa primeira sessão eu destrincho, eu coloco ela num tempo de 1h30. Certo. Não é 1 hora convencional. 1h30, onde a primeira hora ela é em um dia, né? E a outra meia hora ela é em outro. A primeira hora, né, eu utilizo essa primeira hora para ouvir a pessoa. Por que ela veio à psicoterapia? O que ela procura, né? Assim, ouvir a história de vida dela, né? Tem, obviamente, as perguntas de entrevista inicial, etc., para saber por que ela está ali, né? E qual a dor que ela deseja trabalhar. E aí eu não faço a meia hora logo em seguida, né? E deixo para um outro momento. Por quê? Porque eu pego aquela história que eu coletei, aquela demanda, estudo, faço um apanhado principal e dou nos 30 minutos seguintes, né, no dia seguinte, ainda na mesma semana, faço uma devolutiva profissional e eu dou ali a minha impressão enquanto profissional a respeito da demanda dela. E também é uma oportunidade para que eu pense, bote a mão na consciência e pense assim, poxa, esse é um cliente que eu vou dar conta de atender, pelo menos a partir daquilo que ele traz, ou não? Faz parte do meu perfil, ou não? E aí eu também utilizo esse tempo de intervalo para estudar e ver se é o que eu vou receber. Se eu for receber, eu comunico nesses 30 minutos, eu digo, olha, o 30 minutos é mais eu falando, é mais uma devolutiva. Olha, eu, a partir da sua história, etc, assim, tarará, né, a impressão que eu tenho, né, de acordo com aquilo que você registrou, isso, apresento ali pelo menos uma prévia de plano de sessão, né, que é elaborado também nesse intervalo, e também utilizo esses 30 minutos para comunicar o processo dali para frente. Ou seja, a primeira sessão ela tem um valor tabelado. Certo. A pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu mando um áudio, já tenho até um áudio pronto, né? Um roteiro de áudio pronto. Olha, aqui é o Marco, eu trabalho ajudando as pessoas a terem assim, uma vida com mais sentido e serem mais organizadas. Essa é a minha principal proposta de valor. Né? Dentro disso, quero te agradecer por ter entrado em contato comigo. E eu trabalho com a gente agendando uma primeira sessão para que você pode me passar, e o valor da primeira sessão é X. Tá. E aí eu digo o valor da primeira sessão. Quando a gente vai na devolutiva, aí eu comunico que o meu valor de hora, qual é o meu valor de hora, e que a gente trabalha por mensalidade. Tá. E que ele não vai me pagar por sessão. Que ele vai me pagar por mensalidade, eu gero um boleto para ele, sempre no meio do mês. E à medida que, por exemplo, se aquele mês, a gente está em fevereiro, gravando esse vídeo em fevereiro e esse podcast em fevereiro. Fevereiro tem o carnaval. Sim. Né? Alguns eu vou conseguir repor, outros não. Então, alguns vão ter 3 sessões. Certo. Só que março já vão ser 5 semanas. Então, fica elas por elas. O que ele vai me pagar é uma mensalidade, ele não paga por sessão. Isso me ajuda a ter fidelidade. Então, até comunicar isso fica mais fácil. Né? Já tinha ouvido falar dessa experiência? Já. Hoje em dia, né, com os pacientes mais recentes, eu estou fazendo assim também. Né? Eu já comunico, assim, de cara... A pessoa me procura pelo WhatsApp, de repente. Eu também já tenho alguma coisa pronta, mas não é áudio. Eu tenho um textinho já. Que eu coloco meu mini currículo, coloco onde que eu atendo, né? Que, de repente, que tem estacionamento, enfim, que é dentro de uma clínica. E aí, enfim, essas informações mais gerais, o quanto tempo dura a sessão e o valor. Né? Eu já coloco o valor, porque realmente eu entendo, eu me coloco também um pouco no lugar de cliente, de paciente, né? Eu não vou, sabendo que a primeira sessão é cobrada, e eu cobro a primeira sessão, eu acho que tem que ser assim mesmo, eu não iria para uma primeira sessão sem ter norte de quanto que é, né? Que tem psicólogo que faz isso. Não, venha para a primeira sessão, que aí aqui a gente conversa, e aí na primeira sessão cobra algum valor que a pessoa não tem, às vezes a pessoa nunca teve contato com terapia, não tem nem como imaginar qual que é. Eu gosto de dizer com relação a isso também, sabe, tipo assim, poxa, é uma questão... A pessoa que... É como você disse, né? Vamos colocar no lugar da pessoa e vamos tirar a psicologia de campo. Né? Para a gente também não especializar, não superestimar a nossa profissão. A pessoa vai prestar um serviço para você e você quer se organizar financeiramente. Sim. Você, enquanto cliente daquela prestação de serviço, você quer se organizar. Claro. Você não meter os pés pelas mãos. Por mais que você julgue aquele serviço como importante, mas você precisa se organizar financeiramente. Claro. Mas, de novo, você compromete, você chega lá... Fica uma situação super constrangedora. Sim. Né? Tipo assim, o psicólogo chega e diz, não, sei lá, é 200. E o cara, não vim preparar, achei que era 100. Aí ele compromete 100 daquele mês dele com uma coisa que ele não estava preparado, sem ele ter ali a oportunidade. E aí, se ele também não quiser pagar, fica aquela situação constrangedora por conta de um detalhe. Né? Trabalhar com primeira sessão também é uma dica bacana, porque você, na verdade, a primeira sessão ela é para isso.
né? Em toda prestação de serviço, o primeiro contato ele é para isso, para conhecer, para saber como é que é, para entender o contexto, para entregar o serviço da melhor maneira possível. Sim. Eu já ouvi te falar só um exemplo assim que eu já vi aí durante esses meus anos atendendo algumas clínicas, que um colega meu, né, enfim, uma estagiária, da época que eu estagiava ainda no colégio e tal, ela foi atrás de terapia e aí queria ir com um psicanalista, enfim. Independente de abordagem, mas assim, estou dando um exemplo, né? E aí ele não disse quanto que era a sessão, e ela era estudante, né? Então iria pelo projeto social da clínica que ele atendia. E aí ela, no final da sessão, tocou-se no assunto, né? Valor, quanto que vai ser. E aí ele colocou para ela quanto você acha que vale, né? Eu acho isso um pouquinho complicado, né? Exato. Acho isso um pouquinho complicado. E ela falou dentro da possibilidade dela, né? Ela fazia psicologia também, então ela tinha alguma noção de quanto que se cobrava de social e ela sabia que aquele valor ela podia. Então, não, eu posso X. E aí foi interessante, estou dando esse exemplo, porque foi interessante que ele jogou para ela, mas ele também não acolheu, porque ele disse, não, esse valor não, Y. Né? Ela falou X, não, é Y. Então, é uma coisa... Fica uma coisa constrangedora e subjetiva, também. Qual parâmetro, né, que a gente está tendo para poder mensurar isso aí? E por mais que seja uma prestação de serviço, a terapia é uma questão de relacionamento, né? É um relacionamento entre terapeuta e paciente. Então, já na primeira sessão ter isso eu acho tão complicado, né, para uma coisa que é para ser mais simples, que é para ser mais fácil de lidar, que é uma questão de logística, né? É o meu valor, é o preço de um serviço. Exatamente. Então, não é para ser uma coisa tão complicada, e aí, teoria. Quanto mais a gente melhora essa nossa comunicação, estava atendendo alunas de mentoria, e o primeiro passo da mentoria, né, da gente nesse ano é modificarmos todo mundo que cobra, né? A pessoa já sabe, vem fazer mentoria comigo, obviamente, o processo da mentoria é seguir as orientações que eu dou, né? Caso contrário, não faz sentido fazer mentoria comigo. A primeira orientação que eu dei é que todos precisam se nivelar, é cobrar por mensalidade. Tá. E aí uma disse, mas Marco, eu acabei de fazer reajuste de valor, meu Deus, o que é que meu cliente vai entender? Ele vai achar que eu estou querendo roubar ele, extorquir ele. Eu disse, não, o que você vai fazer? Você vai comunicar uma forma de pagamento. Porque aí, o que é que eu quero dizer com isso? A gente enxerga muitos medos. Né? Nós falarmos sobre dinheiro, né, abordarmos isso, em pensarmos, isso não, é só uma questão de organização. Eu disse, olha, a gente conversou sobre um texto padrão, né, ensaia esse texto e tal, comunica eles, aí tu me diz o percentual ali de pessoas que vão continuar. Na outra semana, Marco, 100% das pessoas que eu atendo, tipo assim, passaram, toparam, e pelo menos metade amou, disse, é muito melhor para mim e tal. Porque já imaginou, uma das coisas que eu gosto muito de dizer, a terapia, ela enquanto autônomo, ela é um dos serviços que a gente oferta, né? Um dos. Você pode ministrar palestra, ministrar workshop, escrever livro, fazer curso online, você pode, enfim, oferecer diversos serviços dentro ali da tua proposta de valor. E a terapia, ela é um serviço de alta barreira de entrada. A pessoa para ir para a terapia, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter tempo para estar naquele horário ali, ela precisa ter disponibilidade interior para chegar lá, falar da vida dela e ser confrontada, receber intervenções. A gente diz que terapia é maravilhoso, mas quando a gente vai para a nossa, a gente sai, entra sorrindo e sai às vezes um pouco abatido. A gente sabe que tem que ter disposição, né? Tem que ter esse movimento. Ou seja, são várias barreiras que a gente precisa superar para continuar, para entrar e continuar no serviço. Por mais que seja benéfico para nós, né? E tem que superar isso. E, naturalmente, se o preço é uma barreira, o que custa? Não é que você vai facilitar, mas você vai tornar ele mais macio. Né? Você vai tornar ele mais acessível, não no ponto de você baixar o teu valor, mas no ponto de tornar aquilo ali próximo da pessoa. A gente vive hoje num mundo de era digital, que as pessoas pagam por transferência, pagam por boleto. Né? O mundo mudou muito, e por que às vezes a gente ainda se prende com determinadas questões? Né? Se fica mais fácil, a gente vai receber pelo serviço da melhor maneira também. Então, assim, dentro desse processo de diversificação de serviço, considerando que a psicoterapia é que tem uma alta barreira de entrada, não custa nada dar uma amaciada. É melhor para a gente, é melhor para o cliente, é melhor para a relação.
E a gente, de fato, trabalha na relação aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que a pessoa procura. Então, isso também acho que ajudaria na questão do compromisso, né? Se eu pago minha mensalidade, é uma coisa que já está ali paga. Então, eu vou me disciplinar ainda mais para usufruir do que eu estou pagando, para não faltar, para diminuir aí as dificuldades de ir mesmo, no sentido de, às vezes, acontece uma coisinha que a pessoa, não vou hoje não, mas dava para ir, né? A pessoa se disciplina mais. E um ponto, uma sacada bacana, sabe, Alana, assim, o pessoal diz assim, mas e se o cliente encerrar no meio do mês já tendo pago a mensalidade? Eu digo, comigo, isso provavelmente não vai acontecer. Porque o que é que acontece? Por mais que ele vá encerrar, se for um desligamento feito por mim, né? Todo início de mês eu penso, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, eu acho que a gente já vai começando e aí eu já vou falando com ele do processo de desligamento, de autonomia, né? A gente vai caminhar com as próprias pernas e tal, e aí a gente faz aquele mês, e aí vai 15 dias, 2 meses, e aí já faz o desligamento. Se for um desligamento feito por ele, né? A gente, com todo isso também é respeito, é zelo para a vida daquela pessoa que a gente está ali trabalhando. E tem todo um processo. Se ela sai na primeira sessão do mês, certo, mas tem a outra pra gente, você me explicar o que está acontecendo, vamos se esforçar. Não custa nada se esforçar. Se ele está encerrando a primeira sessão, por que ele não encerrou antes, não se desligou antes? Né? Se ele está querendo se desligar abruptamente, ele não acredita, não, vamos se esforçar porque... Né, o que está acontecendo, o que é que eu posso lhe ajudar, é a vida da pessoa e também fazer um encerramento bacana, entendeu? Fora que você se organiza ali naquele mês. E aí é a grande sacada, para quem acha que não dá para viver de clínica, né, você consegue, enquanto serviço de terapia, através dessa modalidade, ter um salário. Sim. Eu hoje tenho o meu salário. Sim. De clientes que vêm daqui. Né? Obviamente que tem outros serviços, né, e tudo, mas no que compete a atendimento individual, né, há um salário. Eu sei quanto é que eu vou receber e tudo. Marco, pode dar calote? Pode dar calote. Nunca aconteceu. Na verdade, as pessoas elas se sentem mais confortáveis. Se elas vão se desligar, sabe? Elas já dizem. Já tive um cliente que chegou e disse assim, olha, Marco, esse mês é o meu último. Né? Eu não estou conseguindo... eu prefiro encerrar. Tive um que disse assim, eu prefiro encerrar. E o outro que disse assim, olha, eu também não estou conseguindo mais custear. Sim. Esse é o meu último. Ele fecha o ciclo de uma maneira organizada. Né? E é bacana porque o que eu proporciono para as pessoas de agregar valor é uma vida mais organizada. Isso faz parte. Sim, claro. Né? É um ponto também muito bacana. Então, assim, são modos que a gente vai trabalhando que não custa nada. Uma coisa que eu estou começando a me trabalhar agora, que eu já deveria ter feito já há um tempinho, é contrato terapêutico, que eu ainda não uso. O formalzinho, né? Escrita, não uso, é só verbal. Eu tenho uma barreira bem grande aí para isso, confesso, mas eu estou sentindo necessidade de fazer. Por algumas faltas, né? E aí já vai para a questão do valor, como que é, cobra, não cobra. Quando isso está mais amarradinho, é um pouco mais fácil. Facilita até nosso dia a dia, né? A gente saber o que fazer para toda situação que aparecer, a gente não ter que quebrar a cabeça e aí como é que eu vou fazer. Exato. Quando você tem isso ali discriminado, por exemplo, você trabalha com mensalidade, já está ali discriminado. Então, você paga a mensalidade, você falta, né? É um acordo. Você está entrando ali de livre e espontânea vontade naquele acordo e tal. E é bacana porque, como você disse, né? Facilita a relação. Querida, muito obrigado por participar desse Obrigada, Marco. Eu que agradeço aí pelas orientações também, que eu já peguei aqui para mim algumas coisas. Fala pra gente onde é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Então, hoje eu estou aí tentando também nesse projeto de tentar mexer um pouquinho mais no Instagram, né? Meu Instagram é Alana Ricarte, RICARTE. E aí lá já tem um linkzinho para falar direto no WhatsApp, também respondo mensagens por direct, enfim, estou lá aberta. Maravilha, querida, muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigado por você ter escutado até aqui. Te convido a entrar no Instagram da Alana, partilhar a experiência, né, daquilo que você escutou nesse podcast. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir, de compartilhar e todos os conteúdos que a gente publica aqui no UFP. Muito obrigado. Obrigado, Alana. Obrigada, mais uma vez. Marco. Obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.